Olá, meus amigos e irmãos, eu quero desejar a você uma excelente segunda-feira na paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui para mais uma vez compartilhar com você uma palavra do coração de Deus ao seu coração. Um devocional baseado na palavra com a finalidade de trazer à sua vida um direcionamento para mais uma semana de vitória que o Senhor tem preparado para você. Quero te dizer que os desafios serão grandiosos, mas o Senhor será contigo e você será mais do que vencedor. Basta tão somente você crer e confiar na pessoa bendita de Jesus. Eu gostaria, antes de mais nada, de pedir desculpa. A semana passada nós não conseguimos postar o devocional, mas estamos aqui novamente para abençoar a tua vida com uma palavra de Deus, uma palavra de orientação e de direcionamento para a sua vida. Eu acredito que você deve ter se lembrado, e se não se lembra, você pode assistir o devocional de alguns dias atrás, quando falamos acerca de Jesus acalmando a tempestade, das 3 perguntas que são feitas na tempestade. E essa semana o Senhor ele ministrou algo ao meu coração que vai mais ou menos nesta mesma linha de raciocínio, só que tem um desfecho parecido, porém com uma metodologia totalmente diferente. O texto que eu quero compartilhar com você hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, que vai contar que Jesus, após a morte de João Batista, ele resolve se retirar com os discípulos para um momento particular dele, para tentar repor as energias, tentar digerir a morte do seu primo, do seu companheiro, daquele que havia antecedido o seu ministério. E quando Jesus chega naquele determinado lugar, a multidão está esperando por Jesus, e ele, depois de pregar, curar os seus enfermos, operar as maravilhas, a multidão permaneceu no mesmo lugar, não arredou o pé, não foi embora. Jesus precisa, então, alimentá-los fisicamente. O texto vai dizer que Jesus pega 5 pães e 2 peixes, dá graça ao Pai, distribui esses 5 pães e 2 peixes entre os discípulos, que alimenta mais de 5.000 homens, 5.000 pessoas, sem contabilizar mulheres e crianças. Quando isso acontece, as pessoas elas quiseram aclamar Jesus como rei, porque eles sofriam muito naquela época. Os dias eram dias difíceis, uma crise econômica, política, social muito grande tomava conta da Judéia devido à opressão do Império Romano. Só que ainda não havia chegado o tempo de Jesus. O propósito de Jesus ele é único e exclusivo, e nós conhecemos a história que o propósito de Jesus é a cruz. Então, como os discípulos não estão preparados para viver aquelas experiências, aquele euforismo, aquela comoção pessoal de querer conclamar a Jesus como rei, Jesus olha e fala para os discípulos: entrem no barco. Ele praticamente obriga-os a entrar no barco e atravessar para o outro lado. E ele diz: eu vou despedir a multidão e depois eu irei encontrar com vocês. Eles entraram no barco, começaram a navegar, e depois que Jesus despediu a multidão, Jesus subiu para o monte para falar com o Pai, porque ele havia passado por um momento muito peculiar. Além da questão emocional de ter perdido o seu parente querido, uma pessoa que fazia parte do seu convívio, um companheiro ministerial, Jesus enfrentou toda aquela questão com a multidão. E ele, mesmo sendo Deus, ele estava aqui como homem. E sabendo que aquilo poderia influenciar o seu coração, ou quem sabe até tentá-lo a aceitar os pedidos do povo e ser, quem sabe, a solução dos problemas que o povo enfrentava com Roma, Jesus ele vai consultar a Deus, ele vai se renovar juntamente com o Pai para que ele tenha força para ir até o seu objetivo final, que é a cruz. Eu fiz todo esse aparato para que você pudesse entender, porque quando Jesus obriga os discípulos a entrar no barco, Jesus obriga mais uma vez eles para entrar no barco, no mesmo mar, o mar da Galileia, e atravessar para o outro lado. Como aconteceu lá em Marcos capítulo 4, naquele devocional que conversamos alguns dias atrás, eles entraram sem preocupação, porque não havia indício de tempestade, não havia nenhuma possibilidade de tempestade, eles conheciam muito bem aquelas águas, então entraram para navegar tranquilo. Mas diz que em determinado momento da madrugada, o mar se agitou, o vento soprou
e novamente eles se encontram inseridos no meio de uma tempestade. A diferença é que agora eles estão sozinhos. A diferença é que agora nem dormindo Jesus está no barco. A diferença é que agora eles precisariam exercitar a fé que Jesus queria e desejou durante todo o seu ministério inserir na vida daqueles homens, sem o auxílio de Jesus. Eles não tinham condições físicas de controlar aquela tempestade. Eles não tinham condições espirituais, porque eles se mostram fracos, desesperados. O texto de Mateus 14 vai nos dizer que eles estão lutando, que eles estão tentando de alguma forma achar uma solução. E não tem sucesso. A tempestade está cada vez mais forte, o barco está sendo cada vez mais castigado. E para piorar a situação, eles observam que alguém vem ao encontro deles caminhando sobre as águas. É algo meio estranho, né? Se nós não conhecêssemos a história, talvez não acreditaríamos. E ainda assim, existem pessoas que não conseguem acreditar na veracidade disso. Mas eu acredito porque a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo e ela relata o ministério eficaz de Jesus que foi direcionado pelo seu Pai. E o texto diz que Jesus vem ao encontro caminhando com ele. Ao encontro deles. De repente eles estão desesperados, começam a olhar um para os outros e dizer: nós iremos morrer, nós iremos perecer. É um fantasma. Jesus olha para eles e diz: acalmem-se, sou eu. Fiquem tranquilos, não temas, não tenham medo. Basicamente o que aconteceu na outra vez. Quando eles se viram na tempestade, eles clamaram por Jesus, olharam para Jesus e questionaram a Jesus acerca daquela situação. Só que agora é diferente. Eles não estão com o olhar deles fitos em Jesus. Eles não conseguem perceber que quem está se aproximando no meio da adversidade é Jesus. Eles acreditam que é um fantasma, que é uma intervenção qualquer, menos uma intervenção divina da parte de Deus, uma intervenção de Jesus. Mas Jesus, de lá de fora, caminhando ao encontro deles, indo em direção a eles, e nós precisamos entender que eles estão indo em direção à praia. Então Jesus sai do outro lado, aonde eles estavam, do destino deles, e está vindo ao encontro. Ou seja, eles estão à frente de Jesus. Só que Jesus vem atrás ao encontro, querendo alcançá-los, a fim de trazer aquilo que eles precisam, que é paz, bonança. Então, quando eles se veem naquela situação desesperadora, Jesus olha para eles e diz assim: acalmem-se, sou eu. Só que Jesus manda que eles acalmem o coração. É diferente do primeiro relato que nós compartilhamos a semana passada. No primeiro momento, Jesus acalma a tempestade. Eles estão desesperados, acreditando que irão morrer. Jesus fala: não, vento, para de soprar, mar, aquiete-se. Calmou. Desespero, vai embora. Tempestade, aquiete-se. Bonança, estabeleça-se para que os meus filhos tenham paz. Só que nesse contexto, nesse momento, Jesus olha para eles e diz assim: ei, acalmem-se, sou eu, é Jesus, eu estou indo ao encontro, mas a tempestade vai continuar. O texto vai dizer, lá no versículo de número 28, que respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Manda então que eu saia do barco e vá caminhar sobre as águas contigo, já que é o Senhor. Pedro, ele teve a coragem e a ousadia que o Senhor deseja encontrar em nós, a igreja dele que se movimenta diariamente em direção àquilo que ele tem reservado para nós. O texto diz que Pedro sai, começa a caminhar, só que de repente ele olha para a força do vento, olha para as ondas e começa a naufragar. Quando ele começa a naufragar, Jesus pega Pedro pela mão, puxa ele para cima, firma os seus pés sobre as águas e diz: Pedro, por que você duvidou? Naquele momento Jesus caminha juntamente com Pedro em direção ao barco. Quando ele caminha com Pedro em direção ao barco e ele entra no barco, aí a tempestade se acalma, aí a bonança se estabelece. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Você ficar na situação que você está, parado, estagnado, reclamando, murmurando, questionando, duvidando se é ou não Deus que está no controle dessa situação, se é Deus ou não que está te chamando para fora do barco, se é Jesus ou não que está indo ao teu encontro e dizendo: ei, tenha fé, tenha coragem, tenha ousadia, pule para fora do barco e caminhe sobre as águas agitadas.
você não vai chegar a lugar nenhum, porque a tempestade que nós estamos enfrentando, que você está enfrentando, ela só vai se acalmar na hora que você sair da zona de conforto, na hora que você ouvir o convite do Senhor te chamando para um lugar aonde o seu pé pode naufragar, aonde o seu pé pode fraquejar, aonde o seu pé pode não ter segurança e estabilidade nenhuma, mas você irá desfrutar da companhia bendita de Jesus Cristo, dizendo para você: caminhe sobre as águas, ande sobre as águas, vença a tempestade, vença a adversidade, e se porventura lhe faltar força, lhe faltar fé, lhe faltar ânimo, lhe faltar qualquer que seja o estímulo que lhe faça movimentar-se, eu estarei do seu lado, estenderei a mão, te puxarei para cima, entrarei dentro do teu barco, acalmarei a tempestade da tua vida e o meu nome será glorificado. Sabe o que o Senhor deseja que você aplique nessa semana? O que eu quero compartilhar ao seu coração como uma aplicação pessoal nesse texto? Seja Pedro. Olha e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo que está permitindo que eu passe por isso, mostre o teu sinal, mostre o teu favor. Senhor, se o mar se agitar, se as ondas vierem forte, eu não irei olhar para as ondas, eu irei olhar para ti. Mas, Senhor, reconheça a minha limitação, reconheça que eu sou homem, que eu sou fraco, que eu sou totalmente dependente de ti. Se eu fraquejar, estenda tuas mãos, me alcance, me dê vitória e glorifique o teu nome na minha vida. O Senhor te direciona para esta semana, para dizer a você: caminhe, lute, enfrente e tenha certeza que, independente do desfecho, Ele estará contigo para glorificar o nome de Deus Pai sobre a tua vida. Receba essa palavra, receba essa reflexão e medite nesse texto, medite com atenção e entenda que o Senhor ele tem poder sim de acalmar a tempestade, de acalmar o vendaval, mas existem alguns momentos que Ele quer que você acalme o teu coração, porque a tempestade ainda vai demorar um pouco para passar. Eu não sei se é essa semana que você vai enfrentar, mas se porventura no desenrolar da semana a tempestade não se acalmar, acalme o teu coração. Deixe que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, invada a tua alma e te dê a certeza que você terá vitória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada. Peço mais uma vez a você, deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com alguém que está enfrentando uma tempestade desesperadora e que precisa que o Senhor acalme o coração e que precisa que o Senhor o ajude a confiar que Ele está no controle, e faça com que o Evangelho de Cristo alcance o maior número possível de pessoas e que Ele seja louvado através da sua vida, da minha vida, e que o reino dele prospere. Um grande abraço, um beijo no seu coração e que o Senhor te direcione para uma semana de vitória.